Hoje é dia da educação, Dia Internacional da Educação, o doutor Hércules já se reportou a esse fato. Infelizmente, a educação brasileira, assim como a capixaba, não tem muito o que comemorar. Os nossos avanços têm sido mínimos nos últimos anos, e isso deve ser um fato muito claro. Educação jamais foi prioridade para alguém, para algum governo no Brasil. Nem em nível federal, nem em nível estadual. Prioridade, de fato, a educação jamais foi. E enquanto não se tornar prioridade, o Brasil jamais avançará, de fato, no desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Presidente e demais colegas, eu vou voltar à questão do projeto para deixar coisas claras. Hoje, quando eu me manifestei, eu acho que alguns deputados interpretaram a minha manifestação de forma errada. Eu não tenho essa vaidade de querer aparecer, de que fui eu que fiz, etc, etc. Mas, para mim, e isso eu prezo demais, é a transparência, a verdade e a clareza dos fatos. Então, eu volto a repetir para deixar claro para, sobretudo, a comunidade escolar, professores e demais profissionais da educação. O projeto de auxílio para a compra de equipamentos dos professores foi apresentado por mim em agosto do ano passado, mesma época que eu apresentei um projeto idêntico para auxílio aos alunos carentes também. Isso foi em agosto do ano passado. Naquela ocasião, acompanhado do líder do governo, nós estivemos na Casa Civil conversando com o secretário da Casa Civil, quando ele disse que o governador tinha gostado muito do projeto, o secretário de Educação tinha gostado muito do projeto, mas que era necessário fazer uma emenda substitutiva, de tal forma que o governo apresentasse, então, a repercussão financeira e de quanto seria, de tal forma que o projeto também não fosse considerado inconstitucional. Na época, o secretário da Casa Civil me pediu 10 dias para me apresentar essa emenda substitutiva. Passou 10 dias, passou 20, e eu cobrando. Quando passou um mês, 2 meses, eu parei de cobrar. Porque daí ficou muito claro para mim que não havia interesse do governo de que ficasse, de alguma forma, claro que a iniciativa era minha do projeto. Porque, por motivos óbvios. É uma política, para mim, muito pequena. Né? Para mim, isso é pequeno demais. Então, nós poderíamos ter resolvido isso no ano passado. Passou o ano inteiro, quer dizer, passou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, veio janeiro, veio fevereiro, e só agora, em abril, o governo manda o projeto para a Assembleia Legislativa. Toda a polêmica que ocorreu ontem na Assembleia, se diretores, coordenadores, pedagogos e agentes de suporte iam estar incluídos ou não, me parece que foi uma falha de comunicação, então, com o líder do governo e o relator, uma vez que ontem foi dito categoricamente que diretores, coordenadores, pedagogos e agentes de suporte não estariam incluídos no projeto. E não foi aceita, ao mesmo tempo, a emenda que eu fiz para substituir o termo os professores por profissionais de educação. Porque é claro que agora o governo, depois de sancionar, ele vai regulamentar pontos desse projeto. Então, assim, se o governo ali na frente decidir colocar professores que estejam em sala de aula, todos os outros estão excluídos. Então, se a gente tivesse colocado profissionais de educação no lugar de professores no projeto, isso era uma garantia, porque, a meu ver, esse projeto de lei, ele não pode ser um projeto de lei de um governo, porque diz que ele está em consonância com a meta 7 do Plano Estadual e o Plano Nacional de Educação. Então, quando esse governo acabar, pode ser que isso seja extinto. Então, era uma garantia efetiva ali, né? Mas é bom saber, então, que na visão do governo está todo mundo incluído aqui, e nós vamos acompanhar para ver se isso se confirmará quando o projeto entrar em vigor. Alguns deputados têm feito um e outro aliado do governo tem feito um discurso meio enviesado às vezes, como se aqueles que criticam o governo fossem contra o governo e não sei mais o quê. É sempre a mesma história, né? Se você critica, se você denuncia, se você questiona, é porque você é do contra, é porque você não contribui, é porque você não converge, não sei mais o quê. Se trata disso. Eu não estou aqui para bater palma para ninguém e nem quero que ninguém bata palma para mim. Eu estou aqui para exercer a minha função como legislador e como fiscalizador e como representante, como voz da sociedade. E exijo respeito nesse sentido. Então, assim, porque, como assim, algumas pessoas colocaram, é como se eu
precisasse elogiar o governo por ele ter feito o projeto, então, que era uma cópia da minha iniciativa no ano passado. Ora, nem eu, nem o governo merecíamos aplausos só por isso, é dinheiro do povo. Quando o governo faz isso, o governo está fazendo favor para ninguém. E como eu disse ontem, isso aqui é uma migalha. Esse projeto vai custar um pouco mais de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Dinheiro público, não é favor, não é bondade do governo. E eu volto a lembrar, sobretudo, a comunidade escolar e a sociedade capixaba, que entre os governos Paulo Artung e Casagrande foram desviados da educação mais de 6 bilhões de reais para fins previdenciários. Um ato completamente inconstitucional que eu falei várias vezes e com aval do Tribunal de Contas e da Assembleia. Isso só foi modificado depois que eu entrei com ação na Procuradoria-Geral da República em Brasília e só no ano passado, 3 anos depois disso ficar tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, que a ministra Rosa Weber colocou para votar e constatou-se que eu estava certo desde o primeiro momento, que era inconstitucional desviar dinheiro dos 25% da educação para fins previdenciários. Portanto, o Estado deve à educação ainda mais de 6 bilhões de reais que deveriam ser devolvidos. Portanto, isso aqui é uma migalha, sim. Até porque se sabe que um computador de 5 mil reais não é exatamente um suprassumo, né? Você consegue comprar um computador razoável ali com 5 mil reais, mas um computador top de linha não se compra. Então, tudo isso tem que ficar claro. Não é uma questão de criticar ou bater palma. O governo não está fazendo mais nada além da sua obrigação e com dinheiro público. E coisa que deveria ter sido feita no ano passado. O governo fez no tempo certo. Tempo certo, nada. Tempo certo teria sido feito se em setembro, outubro do ano passado, esse projeto tivesse sido aprovado e os professores no final do ano passado, ou no máximo no começo desse ano, tivessem tido acesso a esse recurso. Sem contar que essa pandemia está escancarando todo o atraso na infraestrutura das escolas. Porque, muito obviamente, se nos últimos anos tivesse havido um investimento maciço na qualificação de professores, na infraestrutura tecnológica das escolas, hoje os nossos problemas seriam infinitamente menores, muito menores. Então, nessa história toda, não vejo motivo nenhum para ficar jogando confete, batendo palma, etc, etc. Como disse ontem a deputada Irine, como eu disse também, antes tarde do que nunca, né? Ou como disse a deputada Irine, antes tarde do que mais tarde, né? Então, fora isso, assim, espero que seja agilizado o processo e que haja uma comunicação maior, né, entre o governo, o líder do governo, quem vai relatar projeto, de tal forma que a gente não fique discutindo coisas que não seriam necessárias, como aconteceu ontem, em relação a quem seria beneficiado ou não com esse projeto. Então, lembrando, deputado Eric e demais deputados, né, assim, olha, os professores vão receber 5 mil reais para comprar um computador. Pelo projeto, esse computador que eles vão comprar é do Estado. Se antes de 3 anos um contrato do DT for rescindido, ou um professor efetivo tirar licença, se aposentar ou coisa parecida, ele tem que devolver esse equipamento para o Estado. Portanto, não está dando nada para professor efetivamente, né? É como se estivesse comprando giz ou comprando o livro didático, na verdade. Então, assim, isso não é um auxílio financeiro. Não é auxílio financeiro para professor de tal forma que o professor agora tem uma folga no seu orçamento e etc, etc. Tanto assim que o projeto deixa claro que os professores precisam apresentar a nota fiscal de que efetivamente compraram esse equipamento no valor que será repassado. Não há nisso bondade nenhuma, não há favor nenhum, o governo não está fazendo nada de espetacular, isso é o mínimo. E volto a dizer, a meu ver, a meu ponto de vista, uma migalha perante aos 6 bilhões de reais que o governo Casagrande e o governo Artung desviaram da educação para fins previdenciários. Muito obrigado, presidente Eric, e uma boa tarde a todos os deputados que nos assistem. Obrigado, deputado Bajéschi. Com a palavra, deputado Teodorico Ferraz.